Quer queiras, quer não, hoje em dia vivemos a era dourada da produção, gravação e mixagem de áudio. Eu não sei exatamente que idade é que tu tens, eu sei que há aqui gente que me segue da década de 80, década de 70, década de 2000, década de 90, enfim, a verdade é que as coisas nos dias de hoje estão altamente facilitadas. Tu consegues encontrar recursos, meios e principalmente conhecimento para fazeres música de forma bastante fácil e muitas vezes até mesmo gratuitamente. Se procurares bem vais encontrar praticamente tudo e muitas vezes sem teres que pagar nada. Consegues isso através da internet, através até mesmo de uma pessoa conhecida que tem esse conhecimento. Enfim, está muito mais fácil, principalmente por causa das DAWs. Hoje em dia, as Digital Audio Workstation, ou DAW, o que acontece é que esse tipo de software permite fazer um monte de coisas, desde gravar, mixar, produzir, masterizar. Para nós que somos mais antigos ou mais veteranos no negócio, aquilo que está a acontecer no dia de hoje relativamente à tecnologia e software para produção, isto no nosso tempo quando nós começámos, ou lá na década de 80, década de 90, isto era praticamente ficção científica, aquilo que nós estamos a ver. O poder que tu tens através de um dispositivo móvel, as coisas que consegues fazer no teu computador, os equipamentos que consegues adquirir a baixo custo. Lá está, para além de toda a informação que tens na internet, paga e gratuita. Está muito facilitado e a tecnologia, a forma como a utilizamos, é uma coisa que no nosso tempo era impensável e altamente surreal. Portanto, como disse, estamos a atravessar uma era dourada. Eu acho que ainda pode haver mais alguma coisa para evoluir, embora não acho que seja necessário. Hoje em dia aquilo que tu tens é mais do que suficiente para fazeres música. Mas eu acho que estamos muito próximo do pico que mais tarde vai começar a cair. Não sei, é só uma ideia, mas estamos num ponto muito alto a nível de facilidades, recursos, tecnologia, rapidez, etc. para facilitar o nosso processo. Ainda assim, apesar dessa evolução toda, apesar dessa tecnologia toda e dessa facilidade toda, acabámos por perder muitas coisas, inevitavelmente. Ao aceitarmos tudo isto que aconteceu nas últimas décadas, tivemos obrigatoriamente de abrir mão de coisas que seriam muito importantes também nos dias de hoje e que faziam toda a diferença na qualidade de música que se produz. Embora esta lista que eu vou falar aqui esteja muito incompleta e até mesmo muitos me chamem de mesquinho ou de antiquado ou de pessoa que ficou presa no passado, não é nada disso. Eu simplesmente quero abordar aqui pontos que se perderam neste processo e que eram muito importantes na produção de música old school. Queres saber quais são? Queres aproveitar os próximos minutos da tua vida e enriqueceres um pouco mais o teu processo? Então é só ficares ligado. Quando eram desenvolvidos os equipamentos para os estúdios, nomeadamente instrumentos e efeitos, todo o tipo de material e todo o tipo de recursos que encontravas num estúdio ou num home studio, que no caso um home studio antigamente era uma coisa muito mais evoluída que o home studio dos dias de hoje. Mas os equipamentos que eram fabricados para os profissionais da área eram fabricados para oferecer algo novo a nível de som. Havia essa opção de estar sempre a trabalhar na tecnologia de produção para que conseguisses fazer coisas novas, trouxesses realmente coisas diferentes. O que acontece é que muita dessa tecnologia, muito dessa vontade de querer evoluir, falhou. Ou melhor, maior parte falhou. Mas havia essa luta de querer estar sempre a trazer constantemente algo novo. O que acontece nos dias de hoje, quando tu tens uma DAW que te permite hospedar ou ligar ou sincronizar ou utilizar uma variedade de plugins que nunca mais acaba, fez com que os profissionais e os músicos ficassem presos no PC, onde realmente está sempre a surgir coisas novas, estão sempre a surgir plugins novos que fazem exatamente o mesmo que o seu 1000 antecessores. Quantas vezes vocês já não viram um compressor novo que saiu, um reverb novo que saiu? Portanto, está sempre a sair a mesma coisa, com uma interface diferente e com algumas diferenças a nível de processamento ou de qualidade de áudio, mas na prática é exatamente a mesma coisa que se faz há 40 anos. Isto aqui é só um exemplo. Agora, o facto de virtualizares tudo fez com que os produtores e músicos ficassem presos nesse ambiente digital e morreu um pouco essa opção por querer trazer constantemente sempre coisas novas, realmente novas, que possam oferecer algo novo e que possam transformar a música para algo novo. Lá está, como disse, muitas dessas tecnologias, quer seja de hardware, quer seja de software, elas falharam, mas ainda assim nada foi tão emocionante como criá-las e tentar mudar verdadeiramente a música de alguma forma. Caso tu sejas cantor, ou sejas performer, ou faças gravação em estúdio, quero-te fazer uma pergunta muito sincera. Quantas vezes na tua vida tu gravaste uma música oficial num único take? Tenhas chegado no estúdio e tinhas cantado a música inteira, do início ao fim,
com refrões, com versos, com variações de letra ou de ritmo, ou sei lá, alguma pausa, algum solo. Quantas vezes tu executaste esse processo todo? E não estou só a falar para cantores, ok? Também para pessoal que toca instrumento, pessoal que executa de alguma forma algum tipo de arte musical. Diz-me, quantas vezes foste para estúdio e gravaste um tema numa única gravação, num único take? Muito provavelmente isso não aconteceu porque não trabalhaste com fita. Obviamente eu estou a falar para o pessoal mais novo neste momento, porque o pessoal mais old school sabe que as DAWs de antigamente, ou os programas, ou o hardware de gravação de antigamente, não era tão flexível para copiar, colar, duplicar, rearranjar, reorganizar toda a informação de áudio que tens à tua disposição para trabalhar numa tela de computador. E portanto, o que toda esta tecnologia tem vindo a proporcionar cada vez mais ao utilizador é a possibilidade dele mesmo se desleixar, ser preguiçoso, procrastinar ou, neste caso, fazer o mínimo possível. Como é que tu queres que um ouvinte goste da tua música se tu não te dás ao trabalho de cantar por completo? Se tu não te dás ao trabalho de cantar o refrão 3 vezes? Cantas uma vez, ficou bom, depois copia e cola nos refrões seguintes. É isto que essas facilidades promovem. É uma música estéril e uma música sem vida, uma música básica e que se constrói num estalar de dedos. Não perdemos o tempo que é necessário nos detalhes, a aprimorar à mão tudo aquilo que é necessário que saia com qualidade. Afinal de contas, uma música é uma música. Uma música não é para ser criada de uma forma leviana, de uma forma quase que até mesmo desinteressada. Tinha que haver realmente dedicação e muito interesse em fazer acontecer, e muitas vezes era necessário, tendo em conta as limitações tecnológicas, tu gravares tudo de uma só vez. Tinhas de ter treino, tinhas de ter insight, tinhas de ter a coisa bem decorada, bem estudada e bem trabalhada. Com a facilidade dos dias de hoje, isso acabou. Tu quase consegues gravar frase a frase e depois montas, copias, colas, arrastas, organizas, reorganizas e promoves cada vez mais a preguiça, a complacência, o fazer o mínimo possível, basicamente, por parte do artista que está atrás do microfone. Provavelmente no momento em que eu estou a gravar este vídeo, uma loja de música está a fechar algures no mundo. É muito provável. No passado, embora ainda existam algumas lojas e seja muito difícil encontrar, eu estou aqui na margem sul em Portugal e quando querem uma loja de música eu vejo mais aranhas. Porque depois as lojas de música não vendem material de produção, há uma loja ou outra, muito raramente, que vende lá uma pecinha que tu precisas para o teu estúdio. Quem se lembra como é que era ir às lojas de música sabe a dificuldade que é hoje encontrá-las. E tu antes, quando querias testar um instrumento, quando querias testar um controlador, quando querias pegar no equipamento, no cabo, no tripé, seja lá aquilo que for, tu ias à loja, pegavas, vias, testavas e tinhas a certeza daquilo que trazias para casa. Hoje em dia, lá está, com a internet fica muito mais difícil isso. Além de a internet oferecer preços muito competitivos e que realmente isso também é importante, obviamente, a gente pensa sempre no bolso. Isso assassinou por completo, digamos assim, o próprio mercado local a nível de lojas. E para além de teres perdido aquilo que eu disse, a nível de tu ires lá, perdeste a possibilidade de muitas vezes te encontrares com músicos. Quem não lembra? Ter que ir a uma loja de música buscar um cabo e de repente encontrar um artista, encontrar um músico, trocar uma ideia, surgir uma oportunidade. Quantas vezes isso não aconteceu? Isso aconteceu comigo e tem até algumas histórias partilhadas aqui no canal que surgiram no seguimento desses encontros em lojas de música. Hoje em dia as alternativas que tu tens na internet que são anónimas, na prática, por muito que tenha lá o nome, por muito que assistas aqui o Remédio, que eu acabo por ser anónimo, a gente não fala pessoalmente, eu não conheço muitos daqueles que me estão a ouvir, portanto, as próprias relações acabam por serem pessoais, e de antes eram muito mais pessoais, e com o desaparecimento gradual das lojas, perdeste isso, que é muito importante, essa relação direta com as pessoas, a possibilidade de poderes testar os equipamentos, saberes exatamente aquilo que estás a comprar. Também já aconteceu certamente muitas vezes mandares vir um equipamento da internet e depois desiludires-te, sentires-te enganado porque não era aquilo que estavas à procura. Com as lojas de música isso não acontecia e tinhas praticamente pelo menos uma em cada vila, 2 em cada cidade, por exemplo. Havia muita oferta, tenho realmente muitas saudades desse tempo. Uma das maiores diferenças entre tu trabalhares com uma DAW nos dias de hoje ou na era da pré-DAW é que tu hoje em dia também consegues ver a música. Antigamente só ouvias, tinhas a referência da fita, mas não tinhas a parte visual, a parte gráfica. Olha o Ableton, por exemplo, olha o FL Studio. O que tu podes ver na tela a nível de informação, com cores, tudo organizado, consegues ver e ouvir muita coisa ao mesmo tempo. Essa é uma das grandes vantagens das DAWs nos dias de hoje. No passado, o único indicador de tempo era realmente ou a fita ou os teus ouvidos. E se tu quisesses ir a uma parte específica da música, tinhas que fazer a contagem muito bem, a nível de tempo, e desculpa-me aquilo que eu te vou dizer, eu lamento muito ter que vos ofender,
também tinhas que ouvir a música toda até essa parte. Isto é só uma piada, malta, mas é só para perceberem o quão profundo tu entravas no processo de produção de uma música na época da pré-DAW. Tu hoje em dia, ainda por cima, com a parte toda visual, a nível gráfica, plugins e tudo mais, tu não tens que esforçar o teu ouvido, porque tu consegues ver. Muitas vezes o programa, o software ou o plugin dá-te informação visual que tu mesmo não tens que comprovar com os ouvidos, a nível de níveis, a nível de equalização, seja lá aquilo que for. Esta nova era DAW destreinou e destreina a cada dia os nossos ouvidos. A necessidade de ter que ouvir, ter que trabalhar o ouvido, ter que criar som de referência ou ter som de referência e, portanto, se tu quiseres, na melhor das hipóteses, tu nem precisas de ouvir a música para a compor. Basta só vê-la. Tu consegues compor, eu consigo produzir, por acaso nunca experimentei, mas certamente, tendo em conta a informação que eu tenho para trabalhar dentro da DAW, eu conseguiria fazer uma música inteira sem ter que a ouvir, só olhando para a informação, quer seja MIDI, quer seja de áudio, quer seja de plugins, a nível de parametrização, por exemplo. Eu não precisaria de ouvir a música para a fazer, o que me parece ridículo, não é? Se música é para os ouvidos, como é que eu vou fazer uma música sem a ouvir? Essa facilidade de visualização em todas as DAWs tira-nos cada vez mais o potencial dos nossos ouvidos e principalmente trabalhar os nossos ouvidos. Eu acho que existe toda uma magia em torno daquilo que nós podemos tocar e essa era a grande vantagem de trabalhar com fita, por exemplo. Todo o processo, toda a luta, todas as gigajogas que tinhas de fazer, era uma coisa muito mais desafiante. Eu acho que era mesmo mais desafiante. Eu ainda trabalhei com fita, como já falei muito aqui no canal, neste caso com fita cassete, foi o meu primeiro suporte de gravação e realmente, como era uma coisa muito complicada, era um processo difícil, isso dava-te realmente ali uma vontade e um bichinho que não consegues ter nos dias de hoje, porque tu ligas o computador e fazes as coisas. Simplesmente, não há propriamente nenhuma barreira. Há sempre um conhecimento ou outro que te falta, vais à procura, encontras, não descobres por ti. E o processo de trabalho com a fita era muito tu descobres por ti, porque principalmente não tinhas a informação tão acessível como tens hoje e tinhas que arranjar ali algumas maroscas, passa a expressão, para conseguir chegar a determinada situação. Então, todo esse processo era uma aventura, copiar, colar, duplicar, uma barreira e logo também um gostinho que já não tens nos dias de hoje. Para quem tem um home studio, um pequeno espaço ou um modesto espaço com os seus equipamentos, com o seu hardware de produção, sei lá, com as suas coisas, como eu tenho aqui, por exemplo, não é como eu seja assim nada de especial, mas quem tem um home studio ou tem uma sala para trabalhar, conhece aquela sensação de quando alguém vem ao teu estúdio e fica estupefacto ou fica de boca aberta a olhar para tudo. Eu não estou a falar de alguns controladores ou interfaces que eu tenho aqui, estou a falar de inúmeros instrumentos e plugins que tinhas ligados no mesmo patch by e fazia daquele teu espaço uma imensa aventura visual, basicamente. Ainda assim, nos dias de hoje, quando tens uma coisa assim pequena ou mesmo modesta, já provocas essa sensação quando levas alguém a esse espaço. Agora imagina antigamente como é que era. E para além disso, quando tu mesmo entras no teu estúdio, tu dás de caras com isso sempre. Ou davas, eu dou aqui no meu espaço. Mas quando ias para o estúdio, tu davas de caras com isso tudo e isso trazia-te outra motivação, outra forma de estar e outra forma de trabalhar. Tu achas que hoje em dia com, sei lá, um disco rígido com 10 terabytes carregados de samples, plugins, projetos, montes de informação útil, por sua vez, não estou a dizer o contrário, tu achas que isso causa o mesmo impacto? Tu lembras-te disso quando entras no teu espaço de trabalho, por exemplo, para jogar computador, para ir à internet? Não, né? Ele está lá numa pasta, está lá escondido. Muitas vezes não dás por isso. São zeros e uns armazenados num disco e não levas com essa imagem, quer para ti mesmo ou para quem possas trazer ao teu estúdio ou ao teu local de produção, gravação, etc. Não vais causar o mesmo impacto como causavas antigamente. Acredita, tudo aquilo que tu possas fazer hoje, tens uns quantos milhões, milhares, não sei ao certo, mas talvez uns milhões a fazer melhor, igual ou muito melhor do que tu. Isto é, hoje em dia já não há prestígio. Hoje em dia tu dizes que és produtor e muitas vezes as pessoas riem-se da tua cara. Ou as pessoas simplesmente não entendem. Ou vão-te perguntar que género musical. Uau, que pergunta tão interessante. Eu produzo. Então produzes o quê? Qual é o estilo que produzes? Como se o cu tivesse alguma coisa a ver com as calças. Passa a expressão, mas o que acontecia é que tu antes tinhas prestígio por aquilo que tu fazias. Um produtor, um engenheiro de som, alguém que trabalhasse com áudio verdadeiramente era uma pessoa com prestígio por aquilo que fazia. Hoje em dia é uma coisa banal que qualquer um, em qualquer ponto do planeta, pode começar a fazer agora. E eu estou a ajudar nisso, portanto eu não estou a criticar. A ideia deste vídeo e de eu reunir estes pontos é tentar trazer mais alguma informação para que vos possa
inspirar, para que possa até de certa forma talvez quebrar algum bloqueio criativo, desbloquear ou dar um género de gatilho mental para que de alguma forma possa contribuir para a evolução do teu trabalho. Também para que muitas vezes não reclames daquilo que tens, porque aquilo que tu tens no meu tempo era ficção científica. Antigamente a função ou as funções e a profissão eram tão valorizadas que tu podias te dedicar só àquela função. Podias ser só produtor, podias ser só engenheiro, em último caso podias ser só comercial ou marqueteiro. Hoje em dia, tendo em conta que tudo foi altamente banalizado e que perdemos todo o prestígio, tu és obrigado a ser todos num só. O verdadeiro one man band. E quando digo este termo não é só para a banda, mas é para tudo que está para lá da banda, né? Tens a banda que grava, trata da música, mas depois terias uma equipa para tratar do lançamento, da venda, promoção, marketing. Hoje és tu que fazes tudo, se quiseres ter um resquício de prestígio. Quando estás em frente a um computador, tens uma imensidão de hipóteses e de soluções para aquilo que te vai na mente. Eu acho que muitas vezes o facto de teres essa oferta toda, ela vai-te dificultar no processo criativo ou quando queres colocar as ideias em prática. Na era da pré-dó, tendo em conta as limitações que tu tinhas, tu perdias muito mais tempo com coisas específicas. Tu tinhas que te esforçar muito mais para chegar a um resultado, porque as limitações eram de facto muito maiores. Obrigava-te a perder tempo com a música. Hoje em dia fazes uma música em 5 minutos, em 3 minutos. Não estou a brincar. Tu consegues fazer uma música assim. Uma música, aquilo que nós chamamos de música, ou às vezes ouço música na rádio, que eu penso, eu conseguia produzir isto em 10 minutos, porque lá está bastante facilitado. E esta última dica é como se fosse um resultado de tudo aquilo que eu disse. As facilidades levam-te a que trabalhes menos, percas menos tempo com a música e logo a música seja muito pior. Ironicamente, tens muito mais tecnologia. Nós, enquanto seres humanos, estamos-nos a dedicar muito menos. Tu tinhas limitações. Isso obrigava-te a estar mais tempo com a dó. Obrigava-te a dar mais de ti. A perderes verdadeiramente mais tempo. E em vez de produzires e lançares uma música no espaço de 1 hora, tu levavas, se fosse preciso, 1 ano. Eu cheguei a ver isto inúmeras vezes. Pessoas que estavam a trabalhar numa música há meses. Numa música. Claro que não tinha só a ver com as limitações, obviamente. Estamos a falar de profissionais. Estamos a falar de pessoas que querem realmente colocar uma coisa com qualidade cá fora e que vão perder todo o tempo que for necessário, sem pressa nenhuma de fazer sucesso, até a obra-prima estar realmente concluída e pronta. E de antes, tendo em conta as limitações, perdíamos muito mais tempo neste processo e acho que por esse motivo se entregava muito melhor música à audiência. E é isso, pessoal, eu espero que tenham gostado deste vídeo. Não quero que achem que é uma mesquinice eu estar aqui a querer remexer as águas do passado, dar numa de alguém que está preso no passado. Não é nada disso. Eu acho que é muito importante muitas vezes trazer estas reflexões, não só para sabermos agradecer tudo aquilo que temos hoje, e pensarmos também um pouquinho mais na qualidade das coisas que estamos a fazer e dedicar-nos cada vez mais àquilo que estamos a fazer, quer seja na área da música, das artes, do desporto, em qualquer área. A evolução que se verifica nos dias de hoje não aconteceu só na música, aconteceu em inúmeras áreas, imagem, vídeo, fotografia. O prestígio, de facto, caiu a pique e é cada vez menos, tendo em conta as facilidades e a ausência de dificuldades para superar determinados obstáculos e barreiras que a arte e que aquilo que exige realmente do nosso ser coloca para conseguirmos dar um passo em frente como artistas e profissionais. Para já é tudo. Se gostaste deste vídeo, não te esqueças de deixar um like, não te esqueças de partilhar com um amigo, alguém que tenha interesse por este tema, por este assunto da produção e do beatmaking. Subscreve o canal caso estejas aqui pela primeira vez, ativa o sino das notificações para não perderes nenhum dos nossos vídeos, passa nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, estamos sempre a partilhar informação adicional e se quiseres fazer algum curso da KV Music Beats, nomeadamente Ableton Live, FL Studio, Marketing Digital, por exemplo, passa no nosso site www.kvmusicbeats.com. Quem falou contigo foi o Remagic, é uma honra ter-te aqui, é uma honra poder-te passar o meu conhecimento e aquilo que eu sei e eu vou ficar por aqui. Um grande abraço, estamos juntos, até ao próximo vídeo e Holla!